Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Primeiro ano. Estão bem? Passaram a última semana bem? Saúde, disposição, sem preguiça? Olha que eu tô de olho em vocês, hein, pessoal? Vamos separar o nosso material de hoje? Aquele material básico, né? Caderno, lápis de escrever, lápis de cor e a borracha e o apontador, né? Deixa aí pertinho, vai que quebra a ponta. Eu já volto. Muito bem, agora que vocês já separaram o material, nós vamos anotar no nosso caderno a data de hoje, a aula que nós estamos, que é a aula 30, ensino religioso, e hoje é a aula de revisão. Então você vai colocar aí na outra linha do caderno, revisão das aulas 26, 27, 28 e 29. Vou dar um tempinho bom para vocês, tá bom? Eu já volto.
Muito bem, então agora que vocês já anotaram no caderno, a gente vai começar a falar sobre a nossa aula de hoje. Lembra que nós estávamos falando sobre o quê? Sentimentos, lembranças e memórias. Muito bem, então nós vamos começar a falar lá da nossa primeira aula. Lembram-se que nós falamos sobre o São Cosme e Damião, sobre os Ibejis e sobre os Herês? Muito bem, nós comentamos a história do São Cosme e Damião, que eles eram o quê? Isso, eles eram médicos. E o que eles faziam? Médico de quê? De crianças não, né? De pessoas e de animais. E tinha mais um detalhe, eles cobravam por esse serviço? Não, isso mesmo. Então nós ouvimos que São Cosme e Damião eram duas pessoas que viveram, né, entre nós há muito tempo, e na época eles tinham uma fé muito grande em Deus, e eles, além de curar as pessoas sendo médicos, eles espalhavam essa palavra, né, de Deus, eles contavam sobre o amor de Deus. E lembro que até nós vimos que hoje em dia tem uma igreja lá em Roma, em homenagem a eles, que eles são santos muito importantes dentro da Igreja Católica, e que inclusive eles são padroeiros dos médicos, dos enfermeiros e são os protetores de quem? Isso, das crianças, eles são protetores das crianças. E nós vimos que dentro da religião, das religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, existe uma figura também que é parecida com o São Cosme e Damião. Nós vimos que tem o quê? Os ibejis. Lembram? Até olhem aí na figura dos ibejis. Eles são o quê? Gêmeos, isso mesmo. Nós vimos que eles guardam o início de todas as coisas, né? Porque quando a gente é bebê, a gente está começando a vida, né? Então eles são os protetores das nascentes dos rios, do início da vida, né? E quando as pessoas vão fazer pedidos com relação a nascimento, a gravidez, é para esses que eles fazem pedidos, para os ibejis e para os herês. E dentro da Umbanda, os herês também são conhecidos como São Cosme e Damião. Lembra que eu falei que a festa de São Cosme e Damião tem uma coisa bem especial? Quem lembra? Tem a ver com anjo. Isso, mesa de anjo, né? Por que era mesa de anjo? Porque as crianças, né, são consideradas anjos, são crianças, são puros, né? As crianças estão aprendendo as coisas ainda. E nessa mesa de anjo tem o quê? Doce, isso, doce, bala, bolo, refrigerante. Que delícia! Lembra que até a Heloísa fez um vídeo para nós e contou que, em especial, lá no terreiro de Umbanda, normalmente tem refrigerante de que cor? Rosa, isso, porque eles adoram refrigerante rosa. Então, esses três que nós vimos são protetores das crianças. E nós vimos que a maneira de ter esse sentimento, a lembrança e a memória é festejando dentro da Igreja Católica, dos terreiros de Umbanda e de Candomblé. Que dia que era o dia de São Cosme e Damião mesmo? 26 de setembro. E o dia de Ibeji e Herês, 27 de setembro. Muito bem, então relembramos a primeira parte, a primeira aula que nós trabalhamos. Vamos para a próxima. Olhem lá. Nós falamos sobre o meu avô Apolinário e nós ouvimos a história do Daniel Munduruku, contada pelo professor Eloy. Nós conversamos, né, dentro dessa história que o Daniel era um pequeno curumim, né, um curumim que é como a gente fala criança na língua guarani. Ele era um curumim e o avô dele contava muitas histórias para ensinar a esse neto. Mas porque ele ainda era muito inocente, ainda não sabia muito da vida, ele achava que ser indígena era uma coisa que lhe dava vergonha. E aí ele quis ir para a escola dos brancos, lembram disso? E quando ele chegou lá na escola dos brancos, o que aconteceu? Os brancos começaram a tirar sarro, a falar que ele era um índio burro, que ele era um indígena que não sabia nada, e aí ele começou a sentir vergonha. Na verdade, ele já sentia vergonha de ser indígena, e aí ficou com mais vergonha ainda de estar ali com aquelas pessoas tirando o sarro dele, né? E aí depois ele volta para a comunidade indígena, reencontra aquele avô. Lembram que aí o avô leva ele no rio, pede para que ele escute a água. Olha só! Escutando a água, escutando a cachoeira, escutando a natureza, porque para a comunidade indígena nós somos parte da natureza, não é mesmo? E aí, dentro de toda essa história, ele aprendeu, lembra que daí o filho dele, quando ele ficou mais velho, o filho dele chegou bravo porque era adolescente e não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e aí o Daniel contou que quando ele foi conversar com o filho, ele lembrou do ensinamento do avô, e aí o que ele lembrou do ensinamento do avô?
que nós temos que saber gostar de nós mesmos, gostar de como nós somos. Lembra que nós conversamos sobre isso? Que esse era o ensinamento da história indígena que nós ouvimos. Muito bem, então nós já relembramos São Cosme e Damião, os Ibejis, os Erês, nós já relembramos a história do meu avô Apolinário, que era do Daniel Munduruku. Agora nós vamos para a nossa próxima história, vamos lá. Lembra que nós trabalhamos a primeira Páscoa na versão de Miriam? Quem era Miriam? A irmã do Moisés. Isso! E quem era Moisés? O Moisés era um profeta que, segundo a Bíblia, que é o livro sagrado para os cristãos, foi uma das pessoas que teve uma comunhão, uma comunicação muito forte com Deus. E dentro dessa história, o povo que estava lá no Egito, sendo perseguido, né? Lembra que a gente viu na história que a professora Aline contou? Que o povo estava no Egito, sendo perseguido por aquele imperador, né? E aí, aquele imperador queria que eles cedessem, que eles não acreditassem mais em Deus, que eles acreditassem nos deuses desse imperador. E o que eles fizeram? Eles, fugiram. Quando eles fugiram, eles chegaram em frente ao quê? Isso, ao mar. Quando eles chegaram em frente ao mar, lembra que eu até comentei com vocês, para vocês pensarem quando vocês já foram na praia e olhar aquele marzão todo. E agora? Vai para onde? Para trás tem a pessoa querendo pegar você, do lado tem outro querendo pegar, do outro tem outra pessoa querendo pegar. Tem que ir para frente e você não sabe nadar. E agora? O que aconteceu segundo a história da Bíblia? Aconteceu que o mar se abriu. Ele se abriu porque Moisés, que era uma pessoa que tinha um relacionamento muito bom com Deus, conversava com Deus, pediu para que Deus abrisse esse mar para que ele passasse com o povo. E foi o que aconteceu. O mar se abriu, eles puderam passar pela terra sem se molhar e nesse momento a Miriam, que era a irmã dele, comemorou. E como é que ela comemorou? Dançando, cantando, louvando a Deus. E aí quando ela passou, ela ficou muito feliz e as pessoas dançaram. E é isso que vem sendo contado dentro da igreja. Lembra que nós até vimos um vídeo? Olha lá. Lembra que nós vimos um vídeo das meninas que estavam dançando lá do Ministério Restaurarte? Então, nós vimos que dentro da religião cristã evangélica é muito comum que se relembre, né, que traga-se à memória este momento desta forma, dançando. Por quê? Enquanto Miriam passou pela terra e atravessou o mar, ela estava dançando. Então, eles comemoram, eles louvam a Deus através da dança. Ótimo. E o mar ficou aberto? Não, né, pessoal? O mar, fechou. E fechou em cima dos soldados lá do imperador. Ai, mas aí o povo saiu e encontrou o quê? Quando eles chegaram lá do outro lado, o que tinha lá? A Terra Prometida, que faz parte da história da Bíblia, que é o que mesmo? O livro sagrado para os cristãos. Ótimo! Olha quanta coisa nós vimos, hein, pessoal? Vocês estão aprendendo demais nessas aulas. Eu acho que, estão ficando cada dia melhores. A última coisa que nós vimos, que foi na aula passada, foi a história de Krishna. Quem lembra que nós vimos a história de Krishna? Olha lá, a professora Brígida contou para nós a história de Krishna e nós vimos que quando acontece um nascimento é uma grande festa, né? Nós vimos que quando Krishna nasceu foi uma coisa muito boa, né? Todo mundo ficou muito feliz. E aí nós conhecemos um pouquinho da história dele. Dentro da história de Krishna, nós vimos a festa que é dada para Krishna. Por quê? Quando a gente nasce, toda vez que se comemora o dia que você nasceu, é o dia do seu aniversário. Então, para os adeptos da religião Vaishnava, que são mais conhecidos como Hare Krishna, no dia do aniversário de Krishna é o dia da festa do Janmashtami. Lembram que nós vimos que até foi uma devota que contou para nós? Isso mesmo. Então, nós vimos que dentro da festa do Janmashtami, eles relembram algumas coisas que aconteceram durante a vida do nosso amiguinho Krishna, o Deus que é o Krishna, que é um Deus azul, inclusive, que eu até falei para vocês pesquisarem o filme do Avatar, né? Por que ele tinha esse nome Avatar? Tem tudo a ver com Krishna, hein? Então, nós vimos que o Krishna era um menino muito especial, que quando ele nasceu, as pessoas ficaram muito felizes, né? E queriam comemorar. Nós vimos que, inclusive, na festa para o Krishna, é comum que eles levem, né, no convite dos Hare Krishnas, eles até colocam que você pode levar frutas secas, levar flores para Krishna, porque ele gosta de tudo que é belo no mundo, né, tudo que está embelezando o nosso mundo.
Nós vimos também que na festa do Janmashtami eles relembram algumas coisas, como aquele fato do menininho Krishna ser muito levado. Lembra que nós vimos? O que o menininho Krishna fazia? Ele gostava de comer uma coisa: manteiga e iogurte. Na verdade, coisas que vêm do leite, né? Nós vimos que o leite é um alimento sagrado para os Hare Krishna. E aí, tudo que vem do leite é sagrado, né? Então, a manteiga e o iogurte eram coisas que o Krishna adorava. E, inclusive, gostava de pegar na casa das pessoas e dar para os mais pobres. Dava para os amigos, para os animais, essa manteiga e esse iogurte. Nós vimos, inclusive, que lá na Índia é muito comum que eles reproduzam na festa do Janmashtami a pirâmide humana. Lembra que nós vimos? Que na pirâmide humana eles fazem, um sobe em cima do outro, e eles fazem como era na época de Krishna, né? Que Krishna subia para pegar o pote de manteiga e iogurte. Vimos também que quando um bebê nasce, isso foi a Vaishnavi que contou para nós, que quando um bebê nasce, eles fazem um banho de leite, de mel, especiarias, porque é para relembrar o momento que Krishna nasceu, né? E na festa do Janmashtami, eles fazem um banho na estátua do Krishna bebê. O que mais que nós vimos? Vimos que tinha bolo na festa do Janmashtami, nós vimos que eles fazem muitos pratinhos, né? Que as pessoas podem ir até o templo nesse dia da festa, né? E que essa festa acontece entre setembro, outubro, ali pelo nosso calendário, né? Que para eles é um calendário diferente, o calendário indiano. Tudo isso nós vimos nessas aulas de sentimentos, lembranças e memórias. Muito bem, tudo isso que a professora falou vai estar guardado nesta cabecinha, certo ou errado? Espero que você tenha dito certo. Vou perguntar de novo. Isto tudo que eu falei está guardado nesta cabecinha? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Tá guardado nessa caixolinha aí. Olha que caixolinha, guarda tanta coisa, cabe tanta coisa. Olha que coisa legal. Então agora, para nós realmente vermos se tá guardado nessa cabecinha, nós vamos brincar de quiz. O que vocês acham? Bom? Muito bom? Muito bom? Excelente! Então vamos lá. Relembrando, o que vai acontecer? Tem a pergunta e as opções. Vou dar aquele tempo especial para você pensar e relembrar, e aí eu te dou a resposta certa. Combinado? Então vamos lá. Primeira pergunta. Os irmãos Cosme e Damião exerciam uma profissão gratuitamente. Gratuitamente quer dizer de graça. Qual era esta profissão que eles faziam de graça? Primeira opção: dentistas. Segunda opção: professores. Terceira opção: médicos. Vou repetir a pergunta. Os irmãos Cosme e Damião exerciam uma profissão gratuitamente, quer dizer que era de graça. Qual era esta profissão? Dentistas, professores ou médicos? Tempinho para você pensar e eu já volto.
Então vamos para a nossa resposta. Os irmãos Cosme e Damião exerciam uma profissão gratuitamente. Qual era esta profissão? Qual era? Médicos. Muito bem para quem acertou. Vamos para a próxima pergunta. Prestem bem atenção. Os ibejis ou ibejes são divindades ligadas à infância e ao sentimento de, olhem lá, solidão. Solidão é ficar sozinho. Alegria. Alegria todo mundo sabe. E medo. Qual era o sentimento? Os ibejis são divindades ligadas à infância e ao sentimento de solidão, alegria ou medo. Tempo para você pensar. Vamos para a nossa resposta? Os ibejis são divindades ligadas à infância e ao sentimento de alegria, né? Criança, alegria, tudo legal, né? Vamos lá para a próxima? A comemoração da festa dos herês na Umbanda e Candomblé se dá no dia 27 de, olha lá, setembro, janeiro ou dezembro. Vou repetir. A comemoração da festa dos herês na Umbanda e Candomblé se dá no dia 27 de setembro, janeiro ou dezembro. Tempo para você, eu já volto.
Então vamos para a resposta? A comemoração da festa dos Herês na Umbanda e Candomblé se dá no dia 27 de setembro. Muito bem! Próxima pergunta. Coloca a cabecinha para funcionar, presta atenção. Na história do meu avô Apolinário, quando Daniel foi para a escola dos brancos, qual foi o sentimento que ele teve por ser indígena? Vou repetir a pergunta. Na história do meu avô Apolinário, quando Daniel foi para a escola dos brancos, qual foi o sentimento que ele teve por ser indígena? Euforia? Euforia é alegria, tá, pessoal? Vergonha ou alegria? Vou repetir, que eu apertei muito rápido aqui. Euforia, vergonha ou alegria? Qual foi o sentimento que o Daniel teve quando os meninos brancos tiraram sarro dele? Eu já volto com a resposta. Vamos lá então? Na história do meu avô Apolinário, quando Daniel foi para a escola dos brancos, qual foi o sentimento que ele teve por ser indígena? Foi a vergonha, né? Ele ficou com vergonha de ser indígena, que triste. A gente não pode ter vergonha do que a gente é, né? É isso que dizia a história. Vamos para a próxima. Na história da primeira Páscoa, o povo estava fugindo do Egito para... Para onde que eles estavam fugindo? Para Curitiba? Para Colombo? Ou para a Terra Prometida? Dei dica, hein, pessoal? Vamos repetir a pergunta. Na história da primeira Páscoa, o povo estava fugindo do Egito para Curitiba, Colombo ou para a Terra Prometida? Olha a resposta, já conto para vocês.
vamos lá. Na história da primeira Páscoa, o povo estava fugindo do Egito para terra prometida, né? Eles chegaram lá na terra que foi prometida por Deus para esse povo. Próxima pergunta. Os cristãos, de forma geral, têm diversas formas de relembrar o momento em que Moisés libertou o povo do Egito. Uma dessas formas é a dança, a caminhada ou a corrida. Vou repetir. Os cristãos, de forma geral, têm diversas formas de relembrar o momento em que Moisés libertou o povo do Egito. Uma dessas formas é a dança, a caminhada ou a corrida. Tempo para você. Vamos então à resposta? Os cristãos, de forma geral, têm diversas formas de relembrar o momento em que Moisés libertou o povo do Egito. Uma dessas formas é a dança, que nós vimos as meninas do ministério fazendo também para nós a dança, né? Vamos lá para a próxima pergunta. A tradição conta que, quando criança, Krishna gostava muito de... Vou repetir. A tradição conta que, quando criança, Krishna gostava muito de... Do que ele gostava? Divina com pão? Vocês gostam de divina com pão? Iogurte e manteiga? Eu gosto. E chineque de creme? O que será que o Krishna gostava? Não vale responder o que você gostava, é o que o Krishna, hein? Divina com pão, iogurte com manteiga ou chineque de creme? Resposta para vocês daqui a pouco.
Muito bem, vamos lá para saber o que o Krishna gostava. A tradição conta que quando criança, Krishna gostava muito de iogurte e manteiga. Será que tinha vina lá na época do Krishna? Acho que vina só tem aqui em Curitiba, sabia? Que essa palavra vina é só aqui, nos outros lugares é salsicha? É, eles que não sabem, para nós é vina. Vamos para a última pergunta. Preparem-se, preparem-se. Os adeptos da religião conhecida como Hare Krishna sugerem como presente na festa do Janmashtami. O que eles sugerem de presente? Frutas frescas e secas? Bolsas e sapatos? Ou camiseta e chinelo? Olha lá, os adeptos da religião conhecida como Hare Krishna sugerem como presentes na festa do Janmashtami frutas frescas e secas, bolsas e sapatos ou camiseta e chinelo. Se preparem que eu já trago a resposta. Vamos lá então para a resposta certa? Os adeptos da religião conhecida como Hare Krishna sugerem como presentes na festa do Janmashtami o quê? Frutas secas e frutas frescas. Olha ao contrário, frutas frescas e frutas secas. Pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós relembramos, fizemos uma revisão do que nós vimos no conteúdo de sentimentos, lembranças e memórias. Vimos em cada matriz como é que as religiões fazem para relembrar esses acontecimentos históricos que tem dentro da religião. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido muito com esse conteúdo e na próxima semana nós vamos começar com um conteúdo novo, conteúdo de mito, mito da criação. O que será isso? Você sabe? Você conhece algum? Vai pensando que na próxima semana a gente começa a falar sobre isso, ok? A gente se vê na próxima semana. Não esquece, pessoal, ó, a mãozinha bem lavadinha, lava embaixo da unha, coloca a máscara e se puder fica em casa. Ó, aquele abraço apertado, com muita saudade da escola e dos profs, de todo mundo. E aquele beijão, ó, está lá. Até semana que vem. Tchau, tchau.